Olá, Cauê. Boa tarde, Dai, tudo bem? Tudo bem, e você? Tá me Tudo ouvindo? ótimo. Tá me ouvindo Aproveitar bem? aqui, aproveitar enquanto os seguidores não entraram e aproveitar também que vai ficar gravado para pedir desculpa aqui pra ti, pro pessoal que me atrasei uns 10 minutos aqui para entrar na live. Não tem problema, tranquilo. Acontece. Mas a proposta da live ela é bem dinâmica, então precisando sair ou algo assim, quem faz o tempo é você. Os outros candidatos aqui, a gente teve teve pessoal que ficou 40 minutos, teve outros que ficaram 1h20 quase, então depende muito daí da pessoa. Uhum, tá certo. Bom, queria te agradecer aqui por estar presente, aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço o convite aí para a gente poder conversar, né, sobre as nossas ideias, o que a gente vem defendendo, porque é isso, né? A Sim, gente precisa muito, sim, desse tipo de apoio, de incentivo para a gente poder chegar a mais pessoas, levar as nossas ideias e mostrar o que a gente está propondo aí como meta para transformar a política, né? Para mudar essa situação. Então, eu agradeço sim, com muito aí certeza. ao GEM. Certo. Bom, a gente tem dois blocos aqui para a live. O primeiro vai ser apresentar um pouco do Gen, você se apresentar também, e o segundo vão ser algumas perguntas aí, um jogo mais dinâmico para ver teus posicionamentos nesses temas um pouco mais polêmicos. Perfeito, vamos lá. Mas agora, o primeiro bloco, então, eu queria brevemente apresentar o GEM. O GEM é um movimento suprapartidário, é um movimento no qual a gente tenta ser o mais isento possível, mais livre de ideologias, como a gente fala, e tentar trazer candidatos aqui nesse nosso projeto, por exemplo, para debater ideias, ver opiniões diferentes, ver como os candidatos se posicionam nas mesmas perguntas, para a gente conseguir comparar a opinião deles e ver com quem mais a gente se identifica. O GEM, então, a gente tenta sempre politizar, instruir e mobilizar, que acaba sendo o nosso lema, e o politizar seria furar a bolha, chegar nos adolescentes, jovens, universitários. O instruir seria fazer muito que a gente faz, até com essas lives aqui, de falar sobre dados e falar sobre projetos. E o politizar também, acho que se encaixa aqui a nossa live, é partir para ação, é fazer parte da mudança, e é muito do que você vem fazendo também, de se candidatar e estar presente na política. Então, esse seria mais ou menos a proposta do GEM. E eu queria saber um pouco da tua história agora também, da tua história pessoal. E a próxima pergunta vai ser o porquê que você se candidatou. Mas primeiro eu quero saber quem é Dai Borges. Tá bom, vamos lá. Bom, então, assim, primeiro eu vou começar, acho que da origem, né? Assim, eu tenho uma origem humilde com meus pais agricultores. Então, na verdade, quando eu era criança, adolescente, você pensar em uma profissão com formação superior era algo um tanto distante. E, assim, os meus irmãos anteriores chegaram a ter, porque eu sou a terceira de quatro filhos. Eles chegaram a entrar em faculdade ou fazer vestibular, mas não tinham seguido, né? Não tinham chegado à conclusão. Então, dentro da minha família, eu fui a primeira que concluiu a graduação e eu me formei em nutrição. Depois de mim, daí sim, a minha irmã também fez graduação. Hoje as coisas estão assim, eu acho que mais acessíveis, mais no dia a dia das pessoas. Mas quando eu fui trabalhar, e como nutricionista, a minha área de paixão assim é hospitalar. E quando eu fui trabalhar, eu percebi como que só a graduação era pouco, sabe? A gente precisava ter mais informação, mais base mesmo teórica para ter uma atuação prática melhor. Então, eu acabei indo para a academia novamente. Então, eu fiz mestrado em nutrição, depois eu fiz doutorado em neurociências. E daí, essa caminhada me levou também para a formação no ensino superior. Então, eu sou professora também universitária. E daí sim, assim, eu estava, posso dizer, muito confortável na minha atuação profissional, porque eu amo ser professora, eu amo trabalhar em um hospital. Em 2019, 2020, eu estava trabalhando no Hospital Governador Celso Ramos, aqui em Florianópolis, com equipe multidisciplinar, com paciente neurológico, a gente tinha, eles têm ali ainda a residência multiprofissional que nós abrimos, então estava assim tudo indo muito bem, mas daí você olha para os resultados e você vê que apesar de você ter feito toda uma caminhada de formação e você poder entregar muito mais, a nossa entrega é limitada pelo que vem do Estado. Na iniciativa privada é limitada porque o Estado literalmente atrapalha.
é muita burocracia desnecessária, são regras que mudam durante o jogo, a pessoa está ali com algumas normas para cumprir, de repente alguém inventa outra coisa e ela tem que correr atrás disso, isso gera custo, gera despesa, tem menos contratação, e é uma dificuldade tremenda. E na iniciativa pública, que é onde eu estava trabalhando, a gente via que não chegava na ponta. Nossa, assim, ó, cansei de ver cirurgias sendo adiadas por, assim, sério, semanas seguidas, semanas e semanas, porque faltava algo básico, como um papel específico para embrulhar os materiais cirúrgicos e colocar para esterilização. Então, assim, ó, o médico, o anestesista, o enfermeiro, o técnico, estava tudo pago, o centro cirúrgico montado, o paciente pronto, e a cirurgia era adiada por isso. Então, isso me deixava muito indignada. Eu falei, gente, alguém que está cuidando disso não está fazendo bem feito. E a gente está pagando por isso? E daí eu pensava, nossa, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então, eu olhava para a política e assim, quem, né? Quem desses que estão lá vão fazer alguma coisa com competência, com eficiência? E foi assim que eu fui me aproximando do Partido Novo. Até tem um adesivo aqui. Me aproximando porque no Novo eu encontrei princípios e valores que me despertaram para isso aqui vai funcionar, sabe? Eficiência, menos burocracia, entrega de serviços de qualidade. Eu falei, gente, é isso. É seguir, a gente não precisa inventar a roda, é seguir o básico com qualidade. E eu comecei a me aproximar para tentar ajudar essas pessoas que já estavam se envolvendo. Só que daí, quando você se aproxima e começa a ajudar, você é chamado para fazer mais. E foi esse chamado que eu recebi lá em 2020, quando eu estava no Hospital Governador Celso Ramos, logo depois que começou a pandemia, e me convidaram para participar do processo seletivo para ser candidata aqui em São José a vice-prefeita. E daí foi a primeira vez que eu pensei em ser candidata, porque até então não tinha essa intenção, mas eu senti aquele peso de responsabilidade, assim, tá, eu sempre reclamo, porque a gente reclama, a gente não consegue ver algo e falar, tá bom. E daí, na hora que te chamam, você fala, não, eu não. Então, eu não consegui fazer isso, e foi isso que me trouxe para a política pela primeira vez. Então, essa é a minha trajetória. Eu sou a terceira filha de 4 filhos, né? Tenho 3 irmãos, e é isso. Certo. Não, excelente. Eu acho sempre quando a gente vê alguém que fica indignado e não estava junto no meio político e decide entrar na política, eu acho muito interessante, né? A gente aqui no GEM, o pessoal que está por trás do GEM, além de mim, a gente tem muito essa visão. Um pouco mais para a direita tem o Thiago Mitrô, um pouco mais para a esquerda tem a Tabata Amaral, que são duas pessoas que, poxa, estão no cenário do Brasil inteiro, estão presentes, e a gente vê que são pessoas que se instruíram, se prepararam, atuaram nas suas próprias vidas particulares, e por causa desse descontentamento com o Estado, decidiram entrar. Então eu acho um bom sinal a tua história ser assim também, que saiu gente muito boa dessa forma aí para a política. Veio também uma pergunta aqui. Se quiser me interromper, pode me interromper aqui. Estou só vendo os comentários, ver se tem algo para responder. Ah, tá. Não, é só porque, assim, daí quando a gente participa pela primeira vez, a gente vê que, assim, ó, independente classe social, independente crenças, as pessoas querem a mesma coisa. As pessoas querem resultado de qualidade para que elas possam se desenvolver. Então, assim, as pessoas não esperam, a maioria das pessoas, não esperam que o Estado te dê nada. Elas querem que o Estado lhe permita a liberdade de você poder trabalhar, poder estudar, poder escolher no que você quer investir ou, né, dedicar a sua atividade profissional, para que você possa tomar as suas próprias escolhas sem tanta interferência. E isso a gente ouviu de grandes empresários, pequenos empresários e até pessoas também que, infelizmente, ainda vivem em áreas que são de invasão, que não têm nem residência. Eles querem poder fazer coxinha e vender sem tanta burocracia, sem tanta interferência do Estado, que atrapalha até nisso. Então, a gente fala assim, nossa, a linguagem pode ser diferente, mas o objetivo é o mesmo. Daí, assim, isso foi em 2020, e eu pensei assim, quando terminou a campanha, eu falei, gente, isso não pode morrer aqui, sabe? Foi uma caminhada de alguns meses ali, foram 3 ou 4 meses ali de mais intensos, mas foi uma vivência muito incrível. E daí eu fui estudar mais também, porque como eu fiz na minha atividade profissional enquanto nutricionista e professora universitária, sempre busquei especialização para poder
entregar um resultado melhor, fui fazer na política também. Então, eu fiz o MBA em Política e Gestão Pública, daí eu fiz o curso do Renova BR também, que é um curso excelente, que você, nossa, dialoga com pessoas que pensam muito diferentes, mas, novamente, o objetivo é o mesmo. E daí você vê que tem ideias muito boas, só que muitas vezes a gente também não avalia a ideia só pela intenção. Você tem que ver o que ele realmente vai trazer de resultado. Então, assim, é muito bom debater com essas pessoas que têm um mesmo propósito, ainda que com caminhos diferentes, porque daí você consegue realmente propor soluções melhores ou complementares daquelas. E o próprio processo seletivo informativo do Novo, que também tem curso, né? Nós, para ser candidato, a gente também tem aulas, né, de política, de orçamento, porque afinal, quem vai assumir um cargo eletivo, ele vai lidar com o dinheiro de todas as pessoas, né? Seja diretamente no executivo ou indiretamente no legislativo. Então a gente precisa Com muito certeza. saber o que está fazendo. Sim. Isso de se preparar para ser político, eu acho muito positivo. Eu acho realmente muito bom. É um pouco da gestão que falta para o Estado muitas vezes, né? A gente vê, até essa questão do hospital que você falou agora há pouco, me lembrou de uma história que me comentaram um dia. Eu lembro que era uma pessoa que era instruída no assunto, mas agora eu não vou ter as fontes dela. Mas a história me parece muito verídica, que seria que o hospital, até agora eu não lembro se era o Celso Ramos, mas o hospital fica com essas cirurgias marcadas e por falta de recursos, quando chega uma emergência, tem que desmarcar, né? Então achei realmente bom enfatizar isso que você falou, que é um problema sério no Brasil, assim como muitos outros, que são temas detalhados, temas específicos e que a população não sabe. E que quando você coloca alguém para gerir, alguém que não é preparado, a gente tem os erros que aparecem. E eu queria também, inclusive, não sei se quiser adicionar algo a essa minha fala, mas eu queria mais um tempinho depois para falar de um outro comentário aqui. Se Tá. quiser adicionar algo. Sim, sobre isso, só uma complementação da questão hospitalar, é que assim, quando chega uma emergência, ela vai ter sempre prioridade. Mas esses adiamentos, eles acontecem pelas cirurgias eletivas, né? Que elas são aquelas que podem aguardar. Só que assim, o paciente, quanto mais dias ele fica internado, maior é o risco de infecção, maior é o risco de complicação. E ainda, se ele está sendo adiado a cirurgia em cima da hora, ele passa por um período longo de jejum. E daí, principalmente os pacientes idosos, isso reflete muito no estado completo do paciente. Eu, como nutricionista, falo do estado nutricional, mas isso reflete em como vai cicatrizar, em como ele vai responder a um fármaco. Então, assim, é tudo muito interligado e a gente precisa pensar no paciente como um todo, não posso ficar olhando só uma questão, né? Então, realmente é algo muito grave e esse é um exemplo, né? Se a gente ficar falando aqui, tem vários. E não é falta de qualidade do pessoal, é falta de qualidade da gestão que não está entregando recurso, né? A gente pode ter problemas de pessoal mesmo, de mão de obra, outros, mas esse não é o exemplo. Certo. Lendo aqui os comentários, primeiro que a gente teve aqui, eu acho que é Adas o nome da moça, que parabenizou, disse que está contigo. Teve também uma outra pessoa aqui, o Dedé, comentou que também tá contigo junto nessa, pessoal aqui te parabenizando. Legal. E a gente também teve uma outra pergunta, inclusive eu quero uns 30 segundinhos aqui para responder, até porque a gente tem um membro do MBL aqui, uma pergunta do Terráqueo. Não sei exatamente quem é o Terráqueo, mas ele perguntou qual que seria a relação do GEM com o MBL. E eu achei muito interessante até falar sobre isso brevemente, porque o nosso membro aqui do GEM, o Bruno, faz parte da MBL, e a gente aceita pessoas de diversos movimentos, temos alguns posicionamentos que são conflitantes com o MBL, então a gente prefere não se associar completamente com o MBL, porque eles são muito incisivos, às vezes, nos temas que eles pautam, mas a gente, todos são bem-vindos, inclusive a gente tem membros da JL, membros do MBL dentro do GEM, e até vira o motivo de piada dentro do nosso grupo ali, um dando afinetada no outro, mas o nosso propósito é ser bem amplo, bem democrático quanto a esses movimentos. Às vezes eu sinto que falta um pouco o pessoal da esquerda dentro do nosso movimento, infelizmente. A gente tem essa pauta econômica bem definida, nisso a gente impõe alguns posicionamentos, e infelizmente às vezes o pessoal
um pouco mais ideológicos da esquerda se afastem, mas a gente faz de tudo. Inclusive, queremos trazer candidatos de esquerda aqui também no nosso projeto, para conseguir fazer esse debate, comparar ideias, porque não tem o porquê a gente ficar falando de ideias só de um lado e omitir o do outro. Então, queria responder brevemente isso e te dar um tempinho, se quiser terminar, que eu acabei te interrompendo um pouco, Dai. Me desculpe Não, aí para responder a pergunta. não interrompeu, É, não. E deixa eu só mandar um certo. abraço. É Radassa, que é uma amiga Radar. minha que mandou um abraço ali também. E acho que você falou que o Dé, né, também mandou. Eu Eu acho que não é. reconheci pelo nome, mas muito obrigada aí pelo apoio. E parabéns pelo posicionamento do GEM, porque assim, eu acho que tem que ser isso mesmo. A ideia é você debater, né? E a gente não debate com quem pensa igual, a gente debate com quem pensa diferente, para a gente poder até fundamentar melhor os nossos próprios argumentos, né? Então, parabéns, isso é Sim. muito legal. E quem sabe, tomara que vocês consigam pessoas de outras linhas de pensamentos que possam também vir trazer um debate de qualidade com respeito. Sim, certo. Obrigado, Dai. Obrigado. Bom, queria te perguntar agora, seguindo um pouco nessa linha, já te perguntei qual que era a tua história, qual que foi seu incentivo para entrar na política, mas eu queria saber um pouco qual que seria o seu foco se você viesse a ser eleita. Como é que seria o seu eventual mandato como parlamentar? Então, assim, ó, o que me moveu para a política é justamente buscar que os serviços básicos, né, saúde, educação e segurança, que são os nossos pilares, eles sejam entregues com qualidade. Então, o meu foco vai ser nisso. E como a gente faz um executivo entregar isso com qualidade? Principalmente fiscalizando. Porque, assim, quem mais vai decidir, né, quem é o principal que decide onde vai ser investido e como vai ser investido é o executivo. E a gente não pode achar que simplesmente jogar mais dinheiro em projetos que às vezes já mostraram que não dão resultado vai mudar alguma coisa, né? É aquela coisa, você continua fazendo a mesma coisa e espera resultado diferente. Então, não. A gente precisa avaliar métricas, né? A gente precisa fazer política com evidência e daí, nesse ponto, propor projetos que realmente tragam eficiência para essas áreas, né? Então, como que a gente já tem bons exemplos, né? Inclusive no Brasil, como melhorar a educação de base? Existem tantos bons exemplos de você trazer iniciativa privada junto, né? De você conceder vagas quando estão faltando, fazendo aquele voucher escolar. Na questão da saúde, meu Deus, a gente tem mais de 30 mil pessoas só na Grande Florianópolis esperando por exames. A gente precisa zerar isso fazendo parcerias. Se a gente pegar o valor que a gente investe por exame, né? Pegando um tipo específico, e você avaliar o quanto que você pode pagar para fazer esse exame na iniciativa privada, a gente consegue um valor muito similar, às vezes até inferior. Então, como fazer isso com boa gestão? Né? O SUS é um dos maiores planos de saúde do mundo. Então, a gente tem uma demanda, plano de saúde, né? Porque não deixa de ser, ele é pago pelos nossos impostos. A gente tem, assim, como é que se diz? Um mercado para negociar valores muito grande. Então, eu tenho certeza que a gente consegue trazer bons investimentos, trazendo bons resultados eficientes e rápidos, para não ficar pensando, né, tão longo prazo, algo que é tão urgente como a saúde, e resolver esse problema, né? Sem desvalorizar o sistema público que existe, só que você juntando forças para poder estancar as demandas que são intermináveis. Porque, afinal, quem usa o SUS, né, a maioria das pessoas, a gente realmente espera ser atendido, seja nessa unidade pública montada, estruturada, ou numa unidade custeada pelo sistema público. Sim, com certeza. É verdade. Bom, queria te dar um tempinho se quiser concluir, senão a gente vai passar para o próximo bloco aqui. Por mim, tá ok, vamos lá. Certo. O próximo bloco vai ser o seguinte: eu vou falar algumas palavras e eu quero saber a tua opinião sobre elas. Se quiser desenvolver um pouco mais uma delas, se quiser então tirar aí 10 minutos para falar sobre uma e 5 segundos para falar sobre outra, o tempo é teu. Veja aí como for a prioridade desses temas para ti. Primeira palavra, assim como várias outras, é bem polêmica, é Lula. Lula? Olha só, eu tava falando sobre ele há 20 minutos atrás. Então, o que falar sobre o Lula, né? O Lula teve um processo jurídico, um processo criminal,
que foi julgado em várias instâncias, ele chegou a ser preso e ele foi solto. Ele não foi absolvido. E hoje nós o temos como um candidato e com uma certa viabilidade aí. Então, eu lamento muito que a gente tenha ele como opção. Essa é a minha opinião. Certo. Seguindo nessa linha, Bolsonaro. Bolsonaro. Pois então. O Bolsonaro foi, para quem não acompanhava muito a política antes, não acompanhava todos os anos de mandato dele enquanto deputado, foi uma esperança. Né? Uma esperança que vinha de trazer reformas, de trazer resolução para empresas estatais que não são, que trazem muito prejuízo, né? E no final foi uma grande decepção. Né? Então, seja porque não deixaram ele governar, porque os deputados, blá, 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 ou seja porque ele talvez se sentiu muito confortável na posição e realmente mostrou ao que veio. Então, assim, novamente eu também lamento que ele esteja sendo uma grande opção para as pessoas e muitas vezes essa opção ela é justificada por ser contrária à outra, mas é lamentável que as pessoas não olhem para o que a gente realmente tem. A gente tem opção, sim, a gente não precisa escolher o mal menor, né? A gente está aí diante de um momento que a gente vai determinar os próximos 4 anos no cargo de gerência, vamos dizer assim, do nosso país. E a gente também coloca muito peso. Então, a gente fica muito ali, às vezes, debatendo horas e horas entre Lula e Bolsonaro, sendo que a gente tem 513 vagas para deputado federal, mais 81 para o Senado, isso só de Brasília. Daí a gente vem para Santa Catarina, mais 40 aqui na Assembleia Legislativa, e a gente fica debatendo Lula e Bolsonaro. Então, para mim, nenhum dos dois é opção, mas eu peço que as pessoas olhem para os outros que vem a concorrência e também olhem para os cargos legislativos. Sim, com certeza. Isso de ficar debatendo só a posição de presidente é um mal que a gente, até nós aqui do GEM, reconhecemos como algo que a juventude acaba falhando seriamente, de, poxa, não ver as outras esferas, seja outras esferas do executivo ou do legislativo, acaba ficando de lado e realmente isso, independentemente se a pessoa vai votar no Lula, Bolsonaro ou em outros candidatos, que há sim diversos outros candidatos, candidatos inclusive que têm pautas semelhantes, mas modos de atuações diferentes. Então, eu acho que para uma eleição polarizada como essa, a gente tem até bastante vários candidatos para todos os gostos, as pessoas só não olham, e acaba acontecendo também isso na esfera estadual, legislativa, executiva. Então, realmente, isso aí é um problema sério. Complementando, e assim, ó, é óbvio, eu defendo, eu voto, eu declaro meu voto ao Felipe Dávila, que é o nosso candidato à presidência pelo Partido Novo, e eu lamento que muitas pessoas não têm acesso a ele, sabe? Por falta de interesse, porque se as pessoas quisessem, é só pesquisar. Mas, assim, a gente precisa fazer, quem conhece, quem apoia, fazer a mensagem dele chegar para mais pessoas. Porque quando você ouve o Felipe Dávila falando, e falando de propostas, falando o que vai ser feito, né, como que a gente pode melhorar, e não falando que vai melhorar no próximo ano, sabendo que isso é a longo prazo, mas que precisa fazer, você vê que não faz sentido você querer escolher o mal menor se você tem alguém realmente bom que pode trazer algo bom para o nosso país. Né? Então, a gente precisa realmente, assim, enquanto pessoas que estão buscando essa informação e que acreditam que a gente pode fazer diferença, é nossa missão levar para mais pessoas, né? E fazer com que essas pessoas possam acreditar. Porque tem gente que fala para mim assim, mas você está negando, então, se você diz que nenhum dos dois é sua opção. Eu falo, não, porque as pessoas só olham para esses dois porque estão achando que praticamente a eleição já tá decidida. Mas ela só vai ser decidida quando a gente entrar lá na zona eleitoral e teclar um número. É ali que vai ser decidido. Né? Então, não me venha com pesquisas, porque quem responde as pesquisas somos nós. Então, se a gente já está dizendo só entre esses dois, a gente está já enviesando o resultado. Né? Então... Sim, pois é. Inclusive, falando um pouco mais sobre isso, o problema sério que a gente tem é o pessoal não reconhecer a existência do primeiro turno. Que é o turno que é para você dar sua voz, e a gente vê
É claro que isso, infelizmente, está generalizado em todas as idades, mas a juventude também acaba pecando muito nisso, né, de não querer demonstrar sua verdadeira voz na política, né, e por esse mal menor. Então, concordo muito contigo nisso. Passando para a próxima pergunta, próxima palavra, e na verdade, melhor ainda, várias palavras que você pode daí desenvolver como preferir. Economia, estagnação econômica e desemprego. Qual que é o problema? Qual que é a solução? O que, que você acha? Vamos lá. Eu acredito que uma está associada à outra, né? Elas estão sempre bastante, bem interligadas. O desemprego, ele surge quando a economia está indo mal. Porque, assim, ninguém que empreende vai poder manter os empregos se a economia não está indo bem, se a pessoa não está tendo lucro. Ninguém, exceto as estatais, empreende para ter prejuízo, né? Então, isso é óbvio. E eu acho, e é muito triste quando algumas ideologias pintam o empresário como malvadão. Porque a partir do momento que eu, por exemplo, eu sou nutricionista, digamos que eu abra uma padaria aqui só para fazer produtos sem glúten. A partir do momento que eu tiver uma pessoa me ajudando aqui, eu estou sendo uma empregadora, estou gerando um emprego. E daí, por causa disso, agora a pessoa virou malvada. Não, né? É ao contrário, ela além de estar gerando riqueza para si, ela está trazendo riqueza para os outros. E quando alguém enriquece, o entorno todo é beneficiado com isso, né? Quando uma loja começa a crescer e começa a gerar mais emprego, além daquelas pessoas que moram próximo, ter mais oportunidade de emprego, acaba atraindo outras lojas para aquele local. Então, assim, é muito triste quando a gente olha para o meio empresarial, para os empreendedores, e aponta o dedo como se eles fossem o culpado da miséria. É justamente o contrário, né? Quanto mais pessoas ricas você tiver num local, menor vai ser a miséria, porque ali você tem mais oportunidade de trabalho, oportunidade de desenvolvimento. Então, uma coisa está atrelada à outra. E muitas vezes as pessoas, e eu ouvi isso semana passada, não, antes de ontem, ouvi que o Estado tem que gerar emprego. Daí você fala assim, gente, o Estado não gera emprego, ele, na verdade, ele não gera renda, ele consome a renda das pessoas, né? Cada vez que você tem uma estatal que gera prejuízo, a gente está colocando dinheiro público ali, né? Porque aquele prejuízo vai ter que ser coberto de alguma forma, e é a gente que está gerando isso. Então, a gente precisa, sim, incentivar, principalmente os pequenos empreendedores, que são as pessoas que têm possibilidade de crescer e trazer mais emprego e mais renda para o local, né? As grandes corporações, eles têm voz lá dentro no Congresso, né? Eles acabam fazendo muito lobby. Então, principalmente, a gente tem que defender mais, assim, e garantir a liberdade para se desenvolver, são os pequenos empreendedores, né? E fazer com que essas pessoas possam, sim, melhorar a economia, trazer mais emprego e mais renda para quem ainda não está empreendendo ou está desenvolvendo a sua atuação profissional ali dentro de uma empresa criada. Sim, com certeza. É isso mesmo. O Estado, função dele, indiscutivelmente, é no máximo induzir a geração de emprego, né? Você ter como proposta a criação e não amparar a sociedade para que ela gere a riqueza, realmente é algo que a gente, infelizmente, vê frequentemente na política. Então, concordo contigo nessa também. E tem muitas Próximo pessoas. assunto. Opa, desculpa aí, pode falar. Não, eu ia falar que tem muitas pessoas que acham realmente que o Estado dá alguma coisa, né? Só que assim, aquela questão, uma questão bem básica, na verdade. Da onde vem? Né? A riqueza, ela não vai surgir do nada. Né? Se alguém tem uma meia entrada, alguém está pagando essa meia entrada. Né? Então a gente precisa muito repensar quando a gente está dando subsídio para um tipo de grupo, né? É algo bem discutível, assim, qual é a vantagem desse subsídio? Né? Tem uma outra questão também, que é sobre carga tributária para pessoas que estão com um rendimento, empreendedores, né, com rendimento, um limite de rendimento. Então, ali ele paga uma carga tributária. Se ele passar um pouquinho, a carga aumenta um monte. E daí qual que é o incentivo para ele crescer? Então, assim, a gente acaba oferecendo, o Estado acaba oferecendo os incentivos errados. Ele incentiva que você não cresça, que você não se desenvolva,
né? E quanto mais você produzir, mais você vai pagar, e daí isso faz com que as pessoas não queiram, porque é um incentivo ao contrário. Sim, é verdade. Eu, inclusive, queria aproveitar essa tua deixa para falar de um exemplo próximo da gente aqui do GEM, que é de um membro nosso, amigo nosso, que é jovem, que decidiu abrir sua empresa, logo ali com 20 e poucos anos, abriu sua empresa no formato de MEI, e hoje ele bateu o teto do faturamento do MEI. E nisso desse impasse de passar do MEI para o próximo passo, que é um passo gigantesco, ele decidiu sair do Brasil, tentar fazer a vida fora, tentar ir para Portugal. Então, infelizmente que a gente vê muito. A gente, inclusive, tem dados, estatísticas que mostram que mais da metade dos jovens querem sair do Brasil se possível. Então, para mim, esse é um dado que mostra quão preocupante é essa burocracia, ainda mais para o jovem poder empreender quando ele sente a necessidade, sente a vontade. Realmente é algo preocupante. Sim, e assim, a gente está perdendo as nossas mentes brilhantes, né? A gente está fazendo com que as pessoas que realmente vêm, né, crescem aqui, estudam, se desenvolvem, quando elas estão prontas assim, para começar a produzir, gerar riqueza, é tão ruim, é tão difícil aqui dentro que elas vão para fora. E daí a gente está perdendo isso, sabe? A gente está entregando um produto, um diamante, né, para os outros países. Então a gente tem que valorizar isso. E uma outra coisa também, assim, que às vezes eu fui professora universitária e durante o mestrado e doutorado eu fiz pesquisa, fui aluna da UFSC, fui professora substituta na UFSC também, e às vezes a gente vê que tem muito investimento, e tem muito investimento, apesar de ter tido alguns cortes, mas ainda é bastante, em pesquisa, só que elas são muitas vezes desconectadas da realidade. Então, assim, a gente tem um mercado de trabalho, por exemplo, principalmente aqui na região da Grande Florianópolis, bem grande para tecnologia, e os investimentos em pesquisa, em formação técnica sobre tecnologia são pequenos, públicos. Só que daí você tem um monte de investimento, às vezes, em coisas que não tem demanda aqui, e daí você está investindo dinheiro público, né, dinheiro de impostos, com coisas que não vão trazer resultado para a sociedade. Então, assim, não estou falando que a gente não deve investir em pesquisa, ao contrário, só que a gente tem que investir naquilo que a sociedade está demandando. Né? E pensando no mercado, o que vem depois? O que está para vir? Quais são as profissões que serão mais demandadas? Então, vamos investir nessa formação para a gente ter mão de obra qualificada para atender esse mercado. Sim, é verdade. Bom, próxima pergunta, você mudar um pouco o assunto aqui, e para um assunto que eu sei que às vezes não está no foco do novo, não está muito ligado a essa questão de gestão eficiente, economia, mas que é um tema que não dá para ser ignorado, que está muito na boca dos jovens, eu vejo como um dos principais focos dos jovens. É claro que não todos eles, mas tem vários jovens mais ideológicos, às vezes, ou mais sonhadores, que veem a desigualdade no Brasil como um problema, e por isso o tema que eu queria saber a tua opinião era LGBTQIA+, negros, indígenas, mulheres na política, essas questões de minorias. Como é que você acha que deve ser tratada na sociedade brasileira? Olha, essas questões, elas precisam ser tratadas como a gente trata os demais grupos, vamos dizer assim. Porque a gente está separando as pessoas em grupos que, na minha opinião, não teria necessidade de fazer essa separação. Né? Então, quando a gente trata diferentes os que são diferentes, nós estamos incentivando esse tratamento desigual. Então, teoricamente, está tratando também com desigualdade. Né? Então as pessoas precisam de mais incentivo. Eu acho que se a gente não barrar, não criar dificuldades, as pessoas que tiverem interesse vão se aproximar. Né? Política, por exemplo. Eu sinto muitas vezes assim, ambientes que eu sou a única mulher e o restante são todos os homens. Mas quando eu decidi vir participar da política, eu nunca permiti que essa minha condição, vamos dizer assim, de mulher atrapalhasse de alguma forma. Né? Então, assim, se alguém olhar para mim, é mulher, problema daquele olhar, sabe? Eu vou continuar fazendo o que eu acredito, vou mostrar que eu posso estar aqui. Eu não entrei por ser mulher, eu entrei porque eu quero participar, eu quero ajudar e eu me preparei para isso. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que incentivar. Quando a gente começa a criar. Vamos lá para as cotas. Quando a gente cria cotas para tentar aumentar a entrada de um determinado grupo,
para diminuir a desigualdade entre os grupos ali. A gente acaba dando a entender que sem essa cota, sem essa permissão, aquele grupo não conseguiria entrar. E por quê? Se tem um grupo, então a cota para negros, se as pessoas negras não estão conseguindo acessar a universidade por falta de instrução, né? Porque, teoricamente, o vestibular ele não faz diferença ali. Então, a gente tem que melhorar a educação básica. E aí, quando a gente tem que melhorar a educação básica, a gente vai melhorar para todos, brancos e negros, que estão usando o serviço público de educação e que está sendo ruim. Porque quando a gente fala os negros têm preferência para entrada na faculdade, e eu tenho em uma comunidade brancos e negros miseráveis, eu só estou privilegiando os negros que estão naquela comunidade. Então, é uma situação assim, a gente tem que pensar como a gente vai trabalhar isso e sem criar mais desigualdade ainda. E se a gente optar, por exemplo, então vamos fazer cotas sociais, que também tenha essas ideias. Vamos fazer cotas sociais, né, por nível. A gente também tem que saber que isso, se for implementado, ele tem que ser por um período, né? Você não pode manter isso assim, a gente tem que... Isso seria uma medida paliativa para tentar estimular ou facilitar essa entrada, só que eu preciso ir lá e corrigir a raiz do problema, que não é o acesso, mas sim a qualidade da formação para a pessoa chegar ali, sabe? Sobre a questão LGBT, a gente... E daí não é só LGBT, é todo tipo de preconceito, né? Às vezes a pessoa, por não ser da cidade, ela pode sofrer algum tipo de preconceito. Isso é algo que eu não gosto de usar muito essa palavra, porque parece que é algo natural, mas é algo cultural, porque é algo que não foi trabalhada. Então a gente precisa trabalhar isso com a naturalidade que a gente trabalha a formação de qualquer pessoa, né? Mas sem querer trazer incentivos que vão gerar, na verdade, resultados piores do que a gente lidar com isso realmente com a raiz, que é a questão de formação, né, da cultura das pessoas. Acho que é Sim. isso. Não, certo, concordo. Eu pessoalmente concordo muito com essa tua visão. A gente, dentro do GEM, tenta não impor se cotas são melhores ou se são piores. É um tema que é complexo, que requer esse tipo de conversa, mas eu pessoalmente acho muito interessante essa tua visão. Então, concordo muito. Exato, porque assim, quando a gente pensa em desigualdade, vamos dizer assim, desigualdade social. Às vezes as pessoas falam que querem combater desigualdade, mas se você puxar todo mundo para a miséria, você combateu a desigualdade. Então a gente não quer combater a desigualdade, a gente quer combater a miséria, a gente quer que as pessoas, né, todas se desenvolvam e possam ter melhores condições de vida. Se todas desenvolvidas eu tiver alguém muito rico e o restante todo mundo super bem, não tem problema nenhum, né? Aquele que se desenvolveu mais fez por mérito, né? E a mesma coisa eu acho que quando a gente trata sobre essas questões raciais, né, e gêneros, a gente tem que pensar em formas de trazer as pessoas para o mesmo meio sem criar mais desigualdade de tratamento, né? Porque senão as pessoas acabam também pagando uma conta que não é delas, né? Sim, verdade. Bom, a próxima pergunta não seria completamente relacionada, apesar de que dá sim para ter um argumento que correlacione elas, mas que também está muito no vocabulário jovem hoje em dia. Está um debate, inclusive internacionalmente, ficando cada vez mais presente, que seriam as drogas recreativas e as drogas medicinais em princípio, em foco a cannabis. Não sei se você teria algum posicionamento sobre isso. Assim, a questão medicinal, tratada dentro de serviços de saúde, a gente não tem nem, assim, na minha opinião, não tem nem assim o que questionar, né? Se a gente está tendo pesquisas, estão mostrando efeitos positivos, né? A partir de estudos, a partir de evidências, né? A cannabis é uma, né? A gente tem vários outros, né? A gente tem os opiáceos também, que são fármacos que depende da dose, eles podem ser tratados como entorpecentes. Então, isso é questão de saúde, de pesquisa que a gente pode utilizar. Agora, a partir de usos não recomendados como saúde, é uma questão bem complicada, sabe? Como liberal, é difícil a gente falar assim, o Estado deve proibir. Só que a partir do momento em que isso seja uma porta de entrada
para uso de substâncias mais fortes. E que daí, nesse uso de substâncias mais fortes, essas pessoas dependentes químicas vão cair para o serviço público para tratamento, agora ele está interferindo na minha vida também, na liberdade das outras pessoas que vão pagar por esse tratamento. Então, é uma situação bem complicada, assim. E a questão, ela muitas vezes é tratada como uma porta de entrada para outras substâncias, a cannabis, né, falando especificamente, e é muito triste vivenciar isso, pessoas que realmente passam a se tornam dependentes químicas. Eu moro numa região onde eu vejo todo dia pessoas que estão em situação de rua e utilizam todos os dias, e dessa utilização elas passam a cometer crimes para manter o seu vício e a sua situação. Então, assim, é uma situação que envolve saúde, que envolve segurança pública, e que eu acho que o Estado precisa agir sim, trazendo opções de tratamento, trazendo mais segurança ali junto. E agora a questão da cannabis é bem, bem difícil, assim, mas eu pessoalmente sou contra. A Day é contra. Certo. Não, excelente. É realmente um tema que, assim como a educação e outros temas, acabam envolvendo vários assuntos diferentes, né? Então, a gente tem pessoas que defendem a liberdade individual ao máximo, mas também tem pessoas que levam em consideração essa questão, por exemplo, do SUS, que você trouxe à tona. Tem pessoas que usam esse argumento da liberdade e falam, poxa, mas a droga, depois de um certo ponto, ela retira a liberdade do ser. A pessoa deixa de ser um indivíduo capaz de tomar suas próprias decisões. Então, realmente, é um assunto complicado, mas agradeço o seu posicionamento aqui. Sim, então, Cauê, e assim, ó, é uma situação que realmente a pessoa, a independência química, ela já não tem mais a sua liberdade de escolha, ela já não tem mais a sua dignidade de vida. Então, assim, realmente é uma situação. Esses dias eu entrei numa polêmica com um grupo também, quando eu falei que era um assunto controverso entre liberais. E daí a pessoa, não, isso não tem controvérsia. Eu falei, cara, se eu defendo a liberdade da pessoa, mas ela até o ponto que ela não invade a liberdade das outras. E quando as outras pessoas passam a ser responsáveis pelo tratamento de alguém que está dependente químico, ou ela passa a sofrer privação da sua liberdade porque ela está insegura em caminhar na rua da sua casa, do seu bairro, então eu estou interferindo na liberdade do outro. Daí, que liberdade você defende? Então, é um assunto polêmico, sim, que a gente precisa pensar, sim, e discutir bastante com especialistas, eu acho, trazer reflexão sobre esse tema. Sim, com certeza. Queria aproveitar esse gancho do assunto da liberdade, liberalismo que a gente está falando, e entrar no assunto das armas de fogo, seja porte, seja a posse de arma. Queria saber um pouco dessa tua visão também, que também aborda essa questão de até onde vai a liberdade, até onde começa a liberdade do outro. Queria saber o que você pensa disso. Assim, ó, eu defendo, a minha ideia é que as pessoas possam ter a liberdade de fazer uma avaliação, passar por testes para poder ter sua posse de arma. Eu acredito que eu defendo isso, mas com rigor, com critério, porque a gente não pode permitir que pessoas que não tenham estabilidade emocional saem por aí com uma arma na cintura. Né? Ontem mesmo eu passei por uma situação bem complicada retornando para casa, onde tinha um caminhão-baú ameaçando uma Fiorino na BR-101. Eu não consegui, imagina, eu estava sozinha dirigindo, não tinha como eu registrar, mas literalmente, assim, ó, seguindo. E se eles se envolvem em acidente, esses dois, eles iam envolver todas as pessoas que estavam vindo logo atrás. Tinha eu, mais um carro e uma moto. E daí, imagina só, e daí você pensa, se uma pessoa descontrolada como essa tem uma arma, ela pode sair matando um monte de pessoas. Então, assim, eu sou a favor do porte de arma, mas ele precisa ser entregue com um atestado de uma estabilidade emocional que seja, né, por testes realmente bem semelhante aos que os nossos policiais passam. E a gente sabe que ainda assim a gente tem falhas também no sistema de segurança, né, na avaliação dos profissionais, mas que a gente, boa parte, a maioria dos policiais, a gente pode confiar nessa questão de estabilidade emocional deles. Certo? Mas é Não, minha visão. perfeito, perfeito.
Saindo um pouco desse campo mais teórico, que acaba sendo meio complexo, e voltando para um tema um pouco mais específico, um pouco mais detalhado, mais técnico, e que eu acho que está muito no teu foco, no teu discurso, acho que você vai gostar muito da pergunta. Eu queria saber qual que é o papel do fundo eleitoral e partidário na defesa da democracia. Ai, zero. Ele é a medida mais ineficiente nesse sentido que pode existir. Por quê? Ele financia os caciques políticos, sabe? Durante o Renova BR, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de praticamente todos os partidos. E nos outros partidos, os candidatos novos, assim como eu, que não tem experiência política, que não tem, como que eles falam, um curral eleitoral de pessoas que já estão contigo, que vão à luta conquistar voto a voto, essas pessoas não recebem fundão. Porque essas pessoas não são atraentes para o partido. Então, assim, o fundo partidário, gente, e fundo eleitoral é para consumir dinheiro público e ele não financia a democracia de jeito nenhum. Ao contrário, ele só alimenta com que os velhos caciques, os mesmos, ou a família, né? Às vezes sai o pai, coloca o filho, coloca o sobrinho e assim vai, eles ficam passando aí em geração e nós pagamos por isso, sabe? É uma coisa tão absurda porque a gente paga a campanha daquela pessoa que depois de eleita vai nos roubar, né? E você fala assim, gente, que loucura. Então eu sou totalmente contra, e para mim é a medida mais ineficiente, um dos melhores exemplos de ineficiência de investimento público. Sim, com certeza. Esse tema a gente até já abordou como post aqui no Instagram, essa questão do fundo eleitoral, no Instagram do GEM. Nosso posicionamento acaba não sendo completamente contra, pelo principal argumento de que existe sistemas como esse fora do Brasil também, mas a questão do valor, a gente fez questão de se posicionar contra, mesmo a gente evitando trazer muitos posicionamentos aqui para o GEM, para manter essa abertura, esse modo mais democrático de agir, mas a questão do valor é algo que é inadmissível. A gente tem um país pobre como o Brasil, gastando mais que orçamentos de vários ministérios em 2 meses de eleição, enquanto todos os outros países que a gente analisou aqui no GEM usam menos dinheiro. Absolutamente todos os países que têm um sistema como esse têm um valor inferior, inclusive a pontuação deles como democracia, nas pesquisas que pontuam quando uma democracia é desenvolvida, quando uma democracia ela é incompleta, eles estão muito à frente da gente e gastam muito menos dinheiro. Então, é uma questão que, às vezes, você, deixando o processo de criação de partido, ou o processo de manter um partido, ou acabar com esses privilégios, às vezes, que grandes partidos têm, já traria uma grande mudança de abrir a democracia, tornar melhor a democracia, do que ter que ficar jogando dinheiro em cima. Então, eu acho esse assunto, ainda mais nessa eleição, que está com um valor muito acima dos outros, um tema muito atual e importante ser debatido. Exato. Esse ano, se a gente somar o partidário e o eleitoral, é mais de 6 bilhões. E daí é muito triste isso também, porque a gente fala com as pessoas e as pessoas não têm nem... Assim, a gente não consegue nem mensurar, porque é tanto, o valor é tão grande, e a gente fica assim, meu Deus do céu, sabe? As pessoas não têm saneamento básico, gente. As pessoas que estão pagando isso, porque a gente paga quando a gente compra 1 quilo de arroz, quando a gente coloca combustível no carro, paga a passagem do ônibus, tudo tem imposto, a gente paga por isso, as pessoas não têm saneamento básico, elas vão buscar um remédio no posto de saúde, não tem, elas precisam de uma emergência, ficam horas para ser atendidas, e daí a gente acha isso normal, sabe? É muito triste quando eu falo com pessoas na rua e falo assim, a gente não usa fundão, e depois assim, mas e daí? Esse dinheiro... É como se o dinheiro viesse de árvore, né? Eu falo, meu Deus. É verdade. É um cenário preocupante. Nossa próxima pergunta, ela volta um pouco para o tema, inclusive, me arrependo aqui de não ter aproveitado o gancho antes do questionamento sobre liberdade e tal, que foi muito interessante, mas infelizmente eu vou ter que, infelizmente eu vou ter que voltar para esse assunto um pouco. Eu queria saber a sua opinião quanto a 2 assuntos que estão muito à tona ultimamente, que seria
a liberdade de expressão, se tem limite ou não, onde seria o limite, e a atuação do Supremo Tribunal Federal, que vem sendo muito questionado nos últimos tempos. Sim. Tá. Sobre a questão de liberdade de expressão, eu gosto muito de uma fala do professor Denis Xavier, que ele fala assim, ele defende a liberdade de expressão de forma irrestrita. E ele fala assim, eu quero saber o que a pessoa que está do meu lado pensa. Porque se eu não permito que ela expresse a opinião dela, eu posso ficar próximo a ela, eu posso considerá-la como uma amiga ou um amigo. E eu sem conhecer, a partir do momento que ela tem liberdade para falar, e ela começa a falar, eu não vou usar a palavra que ele usa, mas começa a falar um monte de bobeiras, eu me afasto, porque eu não concordo com aquela pessoa. Então eu não quero comungar, não quero convidar aquela pessoa para vir para minha casa, para, né, curtir os momentos de ócio, momentos de lazer juntos, porque eu não quero conviver com aquela pessoa que pensa daquela forma. Então, assim, você permitir a liberdade de expressão, né, não se opor a isso, é uma forma de você conhecer as pessoas e realmente escolher quem vai compor o teu ciclo de amizades. A questão de limites, também eu tenho um outro amigo que defende um pouco algum limite para a liberdade de expressão, porque às vezes essa expressão ela já começa a instigar violência. E daí a gente pode também chegar ao extremo disso se concretizar em violência, né? Porque as pessoas que só falam, às vezes elas podem ir lá e fazer. Então, né, eu quero dar um tiro nele. Então, poxa, você pode estar instigando alguém a ir lá e fazer, ou a pessoa pode realmente ir lá e fazer. Então, assim, eu sou a favor, eu defendo a liberdade de expressão, mas eu acho que a gente precisa, sim, ter questões jurídicas para algum tipo de ameaças, né? Quando isso for de uma forma assim contra a vida, né? Porque a gente defende a vida, a liberdade e a propriedade. Então, quando isso começa a se posicionar contra a vida, a gente precisa também saber que aquela pessoa tem que responder pelo que ela está falando, né? E sobre o nosso STF, além dele sair muito do que é das suas atribuições, ele está literalmente legislando em causa própria, né? Ele está fazendo muito para si. Então, eles ditam as regras, eles botam o próprio salário. Então, assim, parece que eles vivem num outro planeta, né? Então, é uma coisa, assim, totalmente irreal. Não conhecem a realidade das pessoas, né? É um absurdo as decisões. Eu acho que a gente precisava muito que aquilo não fosse estruturado como ele é, né? Que eles entram lá e ficam até sair de alguma forma, mas assim, tipo, é um cargo vitalício aquilo ali, cara. Não pode ser assim. A gente precisa ter algum tipo de nomeação, que seja por um período, que outras pessoas assumam. A gente precisa também impeachment quando eles estiverem com uma atuação muito ruim. E isso só vai acontecer quando a gente tiver um Senado melhor e a gente volta para aquela questão. Vamos parar de ficar olhando para Lula e Bolsonaro e vamos começar a pensar nos nossos cargos legislativo e também ao Senado, né? A gente precisa avaliar melhor os nossos votos. Sim, excelente, perfeito. E finalizando aqui também, nessa questão de justiça e Supremo, é claro que não é necessariamente o Supremo, mas trata da justiça eleitoral. E o tema que está muito à tona agora que a gente está chegando perto das eleições, até por causa de algumas pessoas que vêm questionando a legitimidade, mas seria a urna eletrônica e os votos auditáveis, se são auditáveis ou não, se devem ser impressos ou não. Claro que você pode entrar nesse assunto como achar melhor, se quiser abordar um tema ou outro, mas eu queria saber um pouco o que você acha do nosso sistema eleitoral hoje. Assim, ó, eu não tenho nenhum posicionamento contrário a gente ter votos auditáveis da forma como ele estava sendo proposto, que era de ser impresso em uma urna, ficar lá, a pessoa não pegar o comprovante, né? Porque saiu muita notícia que a pessoa ia levar o comprovante para casa, que daí o traficante ia lá pedir o comprovante, se você não tivesse votado nele, tu ia pagar por isso. Então, assim, a gente precisa saber o que realmente está sendo proposto. Então, a proposta era que ele fosse auditável, sendo o comprovante ficando lá na urna também. Não tenho nada contra, mas eu acredito que o nosso sistema eleitoral ele é confiável, sabe? Ele é algo que a gente evoluiu bastante e havia interesse para que ele evoluísse nisso, né? E eu percebo que, assim, ó, quem vem questionando
a validade das nossas urnas, só questiona se o resultado for ruim para si. Né? Então, assim, se eu não ganhar é porque as urnas não são confiáveis. Então, eu acho que a gente precisa debater isso com menos paixão e com mais razão. Né? A gente teve muito trabalho sobre esse sistema eleitoral no Brasil e a gente simplesmente jogar isso fora porque alguém está questionando hoje, caso a pessoa não seja eleita, é meio complicado. Sim, é verdade. Mais importante, acima de tudo, é claro que dá sempre para trazer para o debate essas questões de mudanças no sistema eleitoral, qual método a gente adota. Inclusive, os Estados Unidos não digo um bom exemplo, mas que os Estados Unidos é diverso até nessa questão. Eles têm vários métodos diferentes de votação em diferentes estados, e eu acho que é muito válido a gente trazer essa discussão para o Brasil, mas sempre protegendo o sistema eleitoral, sempre protegendo uma eleição justa e democrática, que infelizmente não é o que a gente vem assistindo quando esse debate é trazido à realidade, né? Trazido para o presente. As pessoas acabam atacando a democracia ao invés de dar uma crítica construtiva ou algo nesse sentido. Então, acho muito bom o seu posicionamento. Obrigada. Então, essas seriam nossas perguntas do nosso segundo e último bloco. Queria saber se tu tem algum último nota de saída, uma última palavra, se gostaria de falar alguma coisa. Não, eu quero agradecer aí a oportunidade, né, de estar conversando contigo, falando sobre alguns temas polêmicos. Eu até achei que ia vir outros que não vieram, mas a gente pode deixar para uma próxima. Mas gostei bastante, assim, do modelo também. Parabenizo vocês, sabe, por essa iniciativa, por levarem esse debate, principalmente para as pessoas, para os mais jovens, porque a gente precisa muito dessa participação, sabe? Na época que eu tinha essa idade, eu não participava, mas os movimentos que eu sabia da existência, eles tinham uma ideologia que não correspondia em nada com o que eu pensava. Então, né, não tinha nenhum incentivo para querer ir lá, para ficar debatendo com pessoas que não vão nem querer ouvir a minha ideia. Então, eu acho muito importante esses movimentos que a gente está tendo agora, de realmente ouvir mais, deixar que as pessoas possam se manifestar também, sempre com respeito à opinião que seja divergente, né, porque é isso que é democracia. E agradeço demais a possibilidade de estar aqui e fico à disposição aí para a gente também fazer outras dessas mais futuramente, tá bom? E eu posso só falar do que eu estou fazendo agora? Pode, com certeza. Tá, é porque assim, nesse momento, né, eu estou candidata a deputada estadual, até estava olhando para a janela aqui para ver se não está chovendo para poder ir para a rua, porque a gente está fazendo já, a campanha começou na terça-feira. Então, eu sou candidata a deputada estadual aqui em Santa Catarina e meu número é 3033. Certo. Excelente número, gostei. Né? São só dois algarismos, só se repetem. Sim. Bom, eu queria falar para o pessoal que acabou não conseguindo ver tudo, assistindo ou entrando agora há pouco. A gente vai estar disponibilizando esse episódio tanto aqui no Instagram, gravado, no nosso IGTV, como também no Spotify. A gente começou a fazer o upload dessas entrevistas, dessas lives, para quem quiser ver alguma parte que não conseguiu, chegou mais tarde, ter essa oportunidade. E queria também agradecer a tua presença. A entrevista não aconteceria se não tivesse candidatos dispostos a debater, a discutir ideias, e por isso te agradeço e te parabenizo por estar aqui, Day. Tá bom, então. Muito eu que agradeço demais pela oportunidade que vocês estão oferecendo pra gente aí. Certo, boa campanha. Né? Muito obrigada. Boa campanha aí, Day. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.